Quer entender o que são testes de software e quais os tipos de testes de software? Então fica no vídeo até o final que eu vou te contar. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Bom, na aula de hoje a gente vai mover de caching para testes. Então nessa aula a gente vai fazer uma introdução do que são testes de software. Então qual que é a definição de testes? Então os testes de software são um processo essencial no ciclo de desenvolvimento de sistemas, onde a aplicação é avaliada para identificar defeitos e assegurar que o produto final atenda aos requisitos especificados. E qual é a sua importância? É a garantia da qualidade de software. Ele vai prevenir com que falhas que poderiam resultar em perdas de dados, danificar a experiência do usuário ou até mesmo trazer consequências financeiras e legais para a empresa dona daquele software sejam evitados. Quais são os objetivos dos testes de software, né? É detectar o quanto antes os defeitos. Então, fazer uma verificação da conformidade com os requisitos especificados e a validação da funcionalidade desejada. De uma forma mais abstrata, vocês vão ver daqui a pouco que tem alguns tipos de software para verificar isso, é garantir a confiabilidade, o desempenho, a segurança e a usabilidade do software. Então, de forma geral, os testes de software eles vão ajudar a entender quais são as áreas daquele sistema que precisam de melhorias. Existem vários tipos de testes de software. Nessa aula, nós vamos falar de 9 tipos. É importante vocês saberem que esses tipos eles vão ter uma sobreposição, uma definição de um tipo vai ter uma sobreposição sobre a definição de outro tipo. E alguns vão ser simplesmente concorrentes. Por exemplo, testes funcionais e testes não funcionais. Os testes funcionais, eles vão verificar se o software funciona conforme especificado nos requisitos. O objetivo principal dos testes funcionais são assegurar que o software executa as tarefas de acordo com os critérios de aceitação definidos. Então, de forma geral, esses testes eles são bem amplos porque eles vão envolver a avaliação da interface do usuário, das APIs, dos bancos de dados, de segurança e todas as outras funcionalidades que são visíveis ao usuário final. Então, falou de testes funcionais, falou do que é visível ao usuário final. Por outro lado, os testes não funcionais, eles avaliam aspectos de software que não estão relacionados diretamente a funcionalidades específicas, mas a atributos de qualidade, como desempenho, escalabilidade, segurança, usabilidade e confiabilidade. Então, eles vão ajudar a determinar se o sistema se comporta bem sob condições específicas, sob condições intensas. Por exemplo, nós temos uma carga intensa de usuários. Nosso sistema se comporta bem? Temos ataques de segurança. Nosso sistema vai se comportar bem? Essa é a ideia dos testes não funcionais. Então, eles não são diretamente sensíveis ao usuário final. Agora a gente muda para testes de caixa branca. O teste de caixa branca, eles vão verificar a lógica interna do código. De forma geral, quem está testando tem que conhecer a lógica, tem que entender o que está acontecendo ali nas minúcias. Então, o objetivo é assegurar que todos os fluxos de controle, loops e condições sejam testados e funcionem corretamente. Quando a gente migra para os testes de caixa preta, então ele já vai focar na funcionalidade do software sem considerar a lógica interna. De forma geral, é uma caixa preta mesmo. Então, os testadores eles vão criar casos de teste baseados nas especificações e requisitos do sistema e vão verificar se as entradas que eles estão colocando de fato trazem as saídas que eles esperam sem a necessidade de conhecer a lógica do sistema. Eles frequentemente são usados para testes de aceitação e validação do produto final. Agora a gente migra para os testes de regressão. Então, os testes de regressão eles são realizados para garantir que as novas modificações do software, por exemplo, correções de bugs, melhorias, novas funcionalidades, não introduzem defeitos ou causem
impactos adversos nas funcionalidades existentes. Eles vão envolver a reexecução de casos de testes anteriores para verificar se o software ainda funciona conforme esperado após as mudanças. Esse tipo de teste de regressão, eles são essenciais para manter a estabilidade e integridade do software ao longo do ciclo de vida. A gente vai falar do ciclo de vida no próximo vídeo. Depois a gente vem para os testes de unidade ou testes unitários. Os testes unitários, eles são a forma mais básica e granular de teste. Ele vai focar na validação de componentes individuais do software, como funções, métodos ou classes. Eles são geralmente escritos e executados pelos desenvolvedores durante a fase de codificação para garantir que cada unidade de código funcione corretamente de forma isolada. Então, eles vão ajudar a identificar o problema logo no início do desenvolvimento, facilitando a correção rápida e eficiente. Depois, a gente passa para os testes de integração. Os testes de integração, a gente vai pegar essas unidades que foram testadas individualmente e garantir que elas, quando integradas, funcionam como devem funcionar. Então, o objetivo dos testes de integração é garantir que quando esses módulos são combinados, eles funcionam de forma coerente e integrada, trocando informações corretamente e colaborando para alcançar a funcionalidade desejada. Então, os testes de integração, eles vão ajudar a identificar problemas na interface e nas interações dos componentes que podem não ser visíveis nos nossos testes unitários. E aí, aumentando um pouco mais, abstraindo um pouco mais o nosso sistema, a gente tem os testes de integração. Os testes de integração, eles vão envolver uma avaliação do sistema completo em um ambiente que simula o ambiente de produção. Então, ele vai verificar se o software atende aos requisitos especificados de ponta a ponta. Os testes de sistema, eles vão cobrir as funcionalidades e aspectos do sistema, incluindo desempenho, segurança, integração e usabilidade. O objetivo desses testes é garantir que o sistema, como um todo, funciona corretamente e está pronto para ser entregue ao usuário final. E chegando ao final dos tipos de teste, a gente vai ter o teste de aceitação. Os testes de aceitação, eles são realizados para validar se o software atende aos critérios de aceitação definidos pelo cliente ou usuário final. Então, geralmente, eles envolvem a execução de cenários de uso real e são conduzidos pelos próprios usuários ou representantes dos stakeholders. O objetivo é garantir que o software seja utilizável, funcional e atenda às necessidades e expectativas do usuário final antes de ser oficialmente lançado ou entregue. Não necessariamente o sistema ser lançado, pode ser um novo patch, pode ser uma nova versão desse sistema. Bom, então, nessa aula nós vimos qual é a definição de testes, a sua importância e os principais tipos de teste de software. Obrigado por ter ficado até aqui, ser inscrito no nosso canal, curtir nossos vídeos, deixar o comentário e compartilhar com o seu colega que também precisa de saber e aprender um pouco mais de desenvolvimento. É isso aí, um abraço e valeu!